Era para ser só mais um frete comum no interior da BR-370. Céu carregado, estrada molhada e aquele cheiro pesado que só aparece quando a chuva briga com o calor da terra. O rádio chiava baixo e o café ainda queimava no estômago quando Carlos viu algo que não fazia sentido. No meio do nada, uma mulher, sozinha, encharcada, vestida de noiva, parada no acostamento como se tivesse caído de outro mundo. Ele freou no reflexo. Não era medo, era espanto. Porque tem coisa que a estrada mostra pra gente e que nenhum manual ensina a lidar. O que ele não sabia é que naquele momento estava prestes a entrar numa história que ia deixar muito mais do que barro nos pneus. Carlos Medeiros já rodava há quase 2 horas quando a tempestade apertou de vez. Estava acostumado com os caprichos do tempo no trecho entre os vales da Serra do Sul, mas naquela manhã havia algo diferente no ar. O limpador de para-brisa fazia seu trabalho mal e o calor dentro da cabine se misturava ao cheiro de barro úmido que subia com a chuva. A estrada estava vazia, como se todo mundo tivesse resolvido adiar a vida por algumas horas. Carlos seguia firme, café ainda amargo na boca, atento à pista escorregadia, quando avistou uma figura à frente. Por instinto, reduziu a velocidade. E foi então que viu uma mulher parada no acostamento, completamente encharcada, vestida de noiva. O impacto da cena foi imediato. Não era apenas o absurdo da imagem, uma noiva sozinha no meio do nada, mas a maneira como ela parecia congelada no tempo, com o vestido colado ao corpo, o véu pendendo dos ombros como trapo e um buquê que mais parecia um feixe de mato esquecido. Carlos parou o caminhão com cuidado, ainda tentando entender se era real. Quando abriu a porta, ela correu até ele sem hesitar, tropeçando na lama, o rosto tenso e aflito. Subiu na boleia com os pés sujos e o vestido pingando sem nem pedir permissão. "Por favor, me tira daqui", disse ofegante, enquanto se ajeitava no banco do carona, agarrando-se ao tecido molhado com mãos trêmulas. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo. O cheiro dela misturava perfume doce com terra molhada. A respiração acelerada enchia a cabine. Ele pegou uma toalha no banco de trás e estendeu, sem dizer nada. Ela agradeceu com um olhar que o desarmou por completo. Mesmo sem entender, mesmo com todos os sinais piscando em alerta dentro da cabeça, ele não teve coragem de questionar. A estrada já havia lhe mostrado coisas que muitos duvidariam, e aquilo, por mais surreal que parecesse, podia ser só mais uma dessas histórias sem sentido que cruzam com a vida do caminhoneiro. Ligou o motor e seguiu viagem, com a mulher ao lado, sem destino definido. Ela disse se chamar Isabel. A voz tremia, mais do que os dedos que apertavam a barra do vestido. Contou que estava fugindo de um casamento forçado, que sua família queria entregá-la a um homem muito mais velho em troca de dinheiro. Disse que havia escapado pela mata, caminhado horas, e só parou quando viu os faróis do caminhão se aproximando. Carlos escutava tudo calado. Não sabia dizer se era medo ou frio o que fazia a voz dela vacilar, mas alguma coisa ali mexia com ele de um jeito estranho. Não era pena, era um tipo de responsabilidade silenciosa. Um impulso que só quem vive sozinho por tempo demais entende. Ele tentou puxar conversa, perguntar mais detalhes, entender se havia alguém esperando por ela, mas Isabel desviava das perguntas com a habilidade de quem já teve que mentir outras vezes para sobreviver. Ainda assim, Carlos não insistia. Já tinha cruzado com tanta dor mal explicada na estrada que aprendeu a respeitar os silêncios alheios. Enquanto dirigia, notava o jeito como ela olhava para os lados, como quem espera que alguém surja da mata a qualquer momento. A cada curva, a tensão parecia apertar mais. O rádio desligado, o motor rugindo sob a chuva e o vestido pingando sobre o carpete da cabine.
Eu tudo contribuía para um silêncio pesado que ele se obrigava a suportar. Ainda assim, havia algo no olhar dela que impedia Carlos de simplesmente deixá-la na próxima cidade. Era um tipo de desespero sincero, difícil de simular. E ela não parava de chamá-lo de anjo, como se ele tivesse aparecido ali por intervenção divina. Carlos sabia que não era santo nem herói, mas as palavras dela e o jeito como ela se agarrava ao braço dele quando a estrada balançava demais faziam com que, por instantes, ele acreditasse que talvez, só talvez, tivesse feito a escolha certa, mesmo sem saber de onde ela vinha, mesmo sem saber para onde estavam indo. E foi assim que, com uma mulher encharcada, vestida de noiva ao seu lado, e uma chuva que parecia não ter fim, Carlos seguiu viagem pela BR-370. A imagem daquela figura inesperada no acostamento ainda ardia na memória, como um aviso silencioso de que aquela história estava longe de ser apenas mais uma excentricidade da estrada. O que ele não sabia, ao apertar novamente o acelerador, era que o olhar perdido e a história mal contada de Isabel seriam apenas o primeiro passo de uma jornada que iria muito além do que seus faróis poderiam alcançar. Mas naquele momento, tudo o que ele tinha era a certeza de que não podia deixá-la ali. Carlos seguiu viagem com Isabel ao lado, mas agora o silêncio na boleia não era mais só ausência de som. Era desconforto. A imagem inicial da mulher desesperada à beira da rodovia, que o fez agir por instinto, começava a dar lugar a um emaranhado de dúvidas. A cada tentativa de conversa, ela entregava um pedaço da própria história, mas os pedaços não se encaixavam. Primeiro disse que era do interior do Mato Grosso, depois que vivia em Rondônia com uma tia. Disse ter perdido a mãe muito cedo, mas alguns minutos depois afirmou ter crescido com uma irmã mais nova. As contradições eram sutis, mas para um homem acostumado a ouvir histórias na estrada, elas não passavam despercebidas. Carlos não era de acusar ninguém de mentira sem provas, mas a desconfiança crescia a cada quilômetro. Ele mantinha as mãos firmes no volante e os olhos na pista, mas a mente estava focada nas palavras que ela soltava, tentando colar tudo numa linha que fizesse sentido. Não fazia. Apesar disso, não a confrontava. Parte dele acreditava que havia trauma ali, que talvez ela estivesse mesmo confusa, em choque. A estrada ensina a não julgar tão rápido. Já tinha visto muita gente tentando contar a verdade e tropeçando nas próprias dores. Mas também sabia que gente desesperada costuma se agarrar à coerência como um náufrago à última tábua. E Isabel, mesmo tremendo, parecia segura demais. O modo como olhava pela janela, sempre alerta, como se esperasse que algo surgisse do mato, não era só medo, era cálculo. Carlos percebia isso, mas não sabia como reagir. Tinha parado por impulso, por pena, e agora carregava uma presença que já não era mais leve. Ela parecia pesar na cabine como um segredo que se recusa a ser revelado. Ainda assim, ele não parava. Não por confiança, mas por não querer aceitar que talvez tivesse cometido um erro. Não era fácil admitir que o instinto falhou. No meio da tarde, Isabel ensaiou uma conversa mais fluida. Falou sobre o casamento que disse ter fugido, descreveu o homem mais velho a quem seria prometida como alguém nojento, asqueroso, com cheiro de cigarro velho e dinheiro sujo. Carlos apenas assentia, sem devolver muitas perguntas. Já não esperava coerência, queria apenas entender se havia algum ponto firme na história. Mas, novamente, as versões se atropelavam. Disse que o pai era quem a obrigava a casar, mas logo depois mencionou um padrasto agressivo que a criara com mão de ferro. Carlos arquivava tudo em silêncio. Cada palavra dela era como um quebra-cabeça mal impresso. Mesmo com esforço, não encaixava, mas seguia dirigindo, com o farol aceso mesmo sob o sol da tarde, como se isso pudesse iluminá-lo por dentro também. Foi
quando chegaram a um trecho de subida mais íngreme que Isabel pediu para parar. Disse que precisava ir ao banheiro e apontou para uma área de mata baixa, não muito afastada. Carlos encostou o caminhão sem desligar o motor. Ela desceu com cuidado, segurando o vestido com as duas mãos para não tropeçar, e foi sumindo entre as árvores com passos apressados. Ele ficou ali, olhando o relógio, o painel, o retrovisor. O tempo passava e a dúvida aumentava. Quando ela enfim voltou, trazia um sorriso forçado e uma proposta na ponta da língua. Disse que conhecia um atalho por dentro da mata, uma estrada de terra que cortava quase 50 quilômetros de asfalto ruim. Eu conheço, já fui por ali. Se entrar agora, a gente ganha tempo e você economiza diesel. Confia, foi a palavra que usou. Carlos hesitou. O caminhão estava pesado, o trecho não parecia confiável. Mas havia algo no tom dela, que quase soava como uma ordem disfarçada de conselho. E ele, mais uma vez, cedeu. Entraram na trilha. A estrada de terra parecia estreita demais para um veículo daquele porte. Galhos raspavam a lateral, e o chão, coberto de lama e folhas, não dava firmeza. A cada metro vencido, o caminhão afundava. Um pouco mais. A suspensão reclamava. Carlos já não dirigia, torcia para não atolar, para não derrapar, para aquilo não dar errado de vez. Mas no fundo, algo nele já sabia. Tinha saído da estrada por impulso e agora estava entrando num território onde nada mais era previsível. Isabel, do lado, mantinha um silêncio estranho. Não parecia apreensiva. Olhava pela janela com um meio sorriso, como quem sabia exatamente onde estavam indo. E Carlos, pela primeira vez, teve a certeza de que não era ele quem conduzia aquela viagem. A trilha seguia se fechando à medida que avançavam. O mato tomava os retrovisores e a luz diminuía, como se o mundo lá fora fosse ficando para trás. Carlos segurava o volante com força, tentando manter a calma, mas seu corpo já denunciava a tensão. A estrada, que deveria economizar tempo, agora parecia um labirinto onde cada curva era uma armadilha. O caminhão afundava, resvalava, soluçava em trechos mais fundos. Isabel, por sua vez, mantinha a mesma expressão calma, como se tudo estivesse saindo conforme o planejado. Carlos olhou para ela por um segundo a mais do que devia e, naquele instante, teve vontade de frear e dar meia volta. Mas era tarde. Já tinham avançado demais para desistir, e a estrada que engolia o caminhão parecia também engolir suas últimas certezas. E foi exatamente assim, com a trilha fechada, o chão úmido e o caminhão afundando a cada metro, que Carlos seguiu adiante, sem saber que aquele atalho apontado por Isabel não era apenas um desvio de rota, era o começo de um caminho sem volta. Carlos sentiu a vontade crescer por dentro como uma urgência, parar, respirar, dar meia volta. Algo naquela estrada mal traçada estava errado demais para ser ignorado. O mato à frente se fechava tanto que mal se via a continuação da trilha. A sensação de que estavam sendo vigiados, de que cada metro adiante era uma escolha errada, se tornava insuportável. O caminhão já derrapava mesmo nas passagens secas, e a carroceria pesada ameaçava encalhar a qualquer momento. Foi então que, sem mais argumentos para si mesmo, Carlos engatou a ré e anunciou: "A gente vai voltar. Esse caminho não dá." Esperava, talvez, alguma reação da mulher ao lado, um protesto, uma insistência, mas Isabel não disse nada. Apenas olhou para ele por um segundo longo e respondeu, com a voz serena demais: "Tá bom, vamos voltar então." O tom dela soou errado, deslocado, como se soubesse de algo que ele ainda não sabia. Carlos mal começou a manobrar o caminhão quando tudo aconteceu de uma vez, como um golpe bem ensaiado. 3 homens saíram do mato como se tivessem brotado da terra. Um deles gritou para que parasse, o outro ergueu uma espingarda de cano cerrado direto para a janela do motorista, e o terceiro
Surgiu do lado do carona, puxando Isabel para fora com a naturalidade de quem executava um plano conhecido. Carlos tentou entender o que estava acontecendo, mas o tempo não deu espaço. Antes que pudesse sequer alcançar o rádio, a porta do seu lado foi escancarada com brutalidade. Um chute o jogou contra o banco, e o mundo girou por um instante. Tentou se levantar, mas viu apenas a coronha de uma arma vindo em sua direção antes que o impacto fizesse tudo escurecer. O gosto de sangue veio antes da dor. Com a cabeça latejando e a visão turva, Carlos foi puxado para fora da cabine como um saco de ração jogado no chão da fazenda. Tentou gritar, mas a voz não saía. Sentiu a terra fria e úmida contra o rosto, enquanto mãos rudes o amarravam com um fio de nylon grosso, apertando seus pulsos até o formigamento subir pelos braços. Quando conseguiu focar a visão, viu Isabel de pé a alguns metros de distância. Não havia mais traço de medo em seu rosto, nem tremor, nem nervosismo. Só uma serenidade gélida que o congelou por dentro. Ela o observava como quem avalia um móvel velho antes de deixá-lo na calçada. Os outros homens não demonstravam pressa. Sabiam exatamente o que estavam fazendo. Um deles assumiu o volante do caminhão, outro subiu pela lateral, enquanto o terceiro permaneceu ali, ao lado de Carlos, observando. Foi então que Isabel caminhou até ele, sem pressa. Parou ao lado do corpo amarrado e ensanguentado de Carlos e abaixou um pouco o rosto, apenas o suficiente para que ele pudesse ouvir cada palavra. Foi mal, caminhoneiro, mas você era bom demais para ficar solto. E virou-se, sem remorso, sem hesitação, como se aquilo fosse só mais uma tarefa do dia. Carlos tentou se mover, tentou ao menos gritar, mas a voz parecia engasgar junto com a indignação. A última coisa que viu antes de tudo sumir atrás das árvores foi o caminhão sendo levado, como se fosse parte de um desfile silencioso. O barulho do motor abafado pela mata, os pneus afundando na trilha de barro e o rastro desaparecendo. Ficou ali, atado, ferido e com a alma esmagada. O tempo não existia naquele lugar. Carlos não sabia se haviam se passado minutos ou horas desde que o caminhão desapareceu. O que sabia era que estava sozinho, com os braços presos por trás do corpo, os pulsos cortados pelas amarras e a cabeça latejando num ritmo surdo. Tentou se mexer, mas cada esforço apenas apertava mais o nylon que queimava a pele. A terra sob ele começava a absorver seu calor, e a umidade deixava sua roupa colada ao corpo como uma segunda pele de sofrimento. Tentava entender como aquilo tinha acontecido, como não percebeu os sinais, como uma mulher ensopada e um pedido de socorro conseguiram cegá-lo ao ponto de entrar, com o próprio caminhão, no cenário perfeito de uma emboscada. O sentimento de impotência doía mais que a pancada. Só ali, no silêncio forçado da floresta, Carlos entendeu a perfeição do plano. A mulher, o teatro, o atalho sugerido, a armadilha montada com calma. Tudo foi pensado para capturar um homem como ele, cansado, solitário, acostumado a ajudar sem pensar duas vezes. A realidade era cruel e direta. Ele não fora escolhido por acaso. Era o alvo ideal. A dor física era intensa, mas a dor moral, o golpe no orgulho, a humilhação de ter sido enganado por completo. Isso pesava como chumbo no peito. O caminhão se fora, a carga também, mas o que doía mais era o próprio erro, a confiança dada a alguém que nunca mereceu. E enquanto a floresta se fechava à sua volta, Carlos, ali no chão, amarrado, ferido e sozinho, entendeu. Havia caído numa armadilha montada com perfeição. Carlos acordou ainda de bruços, a cabeça latejando como se tivesse levado uma marreta. Os pulsos latejando sob o nylon apertado e a boca cheia de terra. Tentou se mover, mas cada tentativa fazia o plástico cortar mais fundo a pele.
A mata em volta parecia indiferente à sua dor, e o tempo parecia não passar. Sem relógio, sem referência, a única certeza que tinha era a de que precisava sair dali antes que o corpo parasse de obedecer de vez. Começou a se arrastar devagar, tentando alcançar um tronco de árvore próximo. Usou o ombro, o quadril e a força do desespero. Quando finalmente conseguiu apoiar os pulsos contra a casca áspera, começou a esfregar com força, ignorando a dor que aumentava a cada segundo. A pele cedeu antes do nylon. O sangue escorreu. Mas ele não parava. Era como se cada gota derramada fosse um lembrete de que ainda estava vivo, de que não ia morrer como um animal. Esquecido. Levaram horas, talvez um dia inteiro. Mas em algum momento o fio cedeu. Carlos caiu de costas com os braços livres, embora completamente dormentes. As mãos não se mexiam direito e os dedos mal respondiam. O corte no couro cabeludo tinha parado de sangrar, mas a cabeça seguia pesada, os olhos ardendo e o corpo tomado por espasmos de dor e frio. Mesmo assim, se levantou. Ficou de pé como quem nasce de novo, apoiado em uma árvore, tremendo. Olhou ao redor e viu apenas mata fechada. Nenhum rastro da trilha por onde vieram, nenhum som de motor, nenhuma pegada. Como se tivessem se apagado do mundo. Começou a andar, primeiro tropeçando, depois arrastando os pés. A água da chuva havia secado nas roupas, mas o barro endurecido no jeans e na camiseta pesava como chumbo. Não havia plano, só a necessidade crua de sobreviver. O primeiro dia foi de puro instinto. Carlos andava sem parar, mesmo com as pernas bambas. Sabia que se parasse o corpo ia pedir descanso e o sono viria com força. E se dormisse ali, naquela solidão verde, talvez não acordasse mais. Encontrou uma fruta caída, azeda e estranha, e mastigou devagar, com medo, mas com fome maior. Sentiu o estômago revirar, mas não vomitou. Depois encontrou um fio de água barrenta correndo entre pedras. Bebeu sem pensar. A garganta seca doía mais do que o medo da contaminação. Quando a noite caiu, encolheu-se contra uma árvore grossa e rezou para não aparecer bicho ou gente. Dormiu mal, acordando o tempo, todo com qualquer estalo. A cabeça pesava, os pensamentos embaralhados. Mas ainda havia vontade de viver, e isso era tudo o que tinha. No segundo dia, os sinais começaram a surgir. Uma bituca de cigarro úmida, uma garrafa plástica amassada no chão, um pano pendurado num galho como se alguém tivesse usado para enxugar o rosto. Carlos percebeu que não estava tão longe da civilização quanto pensava. Redobrou o esforço. A fome já doía nas costas. O corpo tremia de fraqueza, mas os olhos agora buscavam fumaça, vozes, qualquer coisa. E encontrou. Primeiro uma fumaça fina subindo entre as árvores. Depois o som abafado de alguém falando. Correu, tropeçou, caiu, levantou. As pernas já não respondiam direito, mas ele seguia. Quando finalmente cruzou a última fileira de arbustos, caiu de joelhos diante de uma clareira com palafitas simples de madeira às margens de um rio calmo. Foi recebido com o medo natural de quem vê um homem sujo, sangrando, surgindo do mato como um bicho ferido. Mas a dona da casa principal, uma senhora chamada Celina, olhou para ele e viu algo além da sujeira. Chamou o filho, um rapaz de uns 20 anos, e juntos o arrastaram até uma rede, onde Carlos desabou. Não. Falou muito. Apenas pediu água. Depois comida. Com o estômago cheio, chorou. Não de dor, mas de alívio. Dona Celina tratou os cortes com folha e pomada. O rapaz trouxe uma camisa limpa. Ninguém exigiu explicação imediata. O silêncio ali era respeitado. Só no dia seguinte, Carlos contou o básico. Falou da emboscada, da mulher vestida de noiva, do caminhão, dos homens. Mostrou os pulsos feridos, o corte na cabeça, as marcas ainda frescas da violência. 2 dias depois, com a ajuda da comunidade, Carlos foi levado de barco até o ponto mais próximo da estrada. De lá, seguiram até uma delegacia
Simples numa cidade pequena. O policial de plantão o ouviu com ceticismo no início, mas quando Carlos descreveu a mulher, os detalhes do plano e mostrou mensagens trocadas no celular antes do ataque, o agente foi até o fundo da sala, pegou um caderno velho e voltou com uma página dobrada. Outros caminhoneiros já haviam feito relatos parecidos. Mulheres sozinhas, histórias tristes, iscas perfeitas. A tal noiva da estrada era real, e ele não tinha sido o primeiro a cair. Ao ouvir isso, Carlos não sentiu alívio, sentiu revolta. Mas agora, ao menos, sabia. Tinha sobrevivido a algo planejado, repetido, e se estava ali respirando, andando, era porque, por algum milagre sujo de barro e sangue, tinha vencido a morte por pouco. Carlos voltou para casa com a ajuda de um colega de estrada que cruzou com ele na rodovia depois que saiu da delegacia. Era um homem calado, do tipo que compreende sem precisar perguntar. Durante o trajeto, pouco se falou. Carlos ouvia mais do que falava, mas o que escutava não trazia alívio, só ampliava a sensação de que o que tinha vivido não era uma exceção. Histórias de desaparecimentos, de caminhoneiros que sumiram sem deixar rastros, de golpes parecidos com o que sofreu, vinham à tona como feridas antigas que nunca cicatrizaram direito. Aquilo mexia com ele. Não pela violência em si, mas por saber que tinha feito parte da estatística, que seu instinto, aquele que sempre o guiou na estrada, falhou, e falhou feio. Ao chegar em casa, Carlos sentiu que era outro homem, mais leve por estar vivo, mas mais pesado por tudo o que ficou para trás. Os primeiros dias foram estranhos. O corpo, embora já estivesse se recuperando, ainda trazia marcas visíveis do que passou. Os cortes nos pulsos, a cicatriz na cabeça, os hematomas no orgulho. Mas foi o silêncio que mais pesou. A ausência do caminhão, que por anos foi seu companheiro de jornada, sua casa sobre rodas, sua vida resumida, em marcha e quilometragem. Agora só restavam as lembranças e a sensação constante de desconfiança. Carlos precisou recomeçar. Um amigo do irmão lhe emprestou um caminhão menor, usado com problemas na suspensão, mas que servia para rotas curtas, e foi assim, reduzindo a rota e a ambição, que ele começou a juntar os cacos. Evitava viagens longas, evitava trechos isolados e, principalmente, evitava parar. Qualquer aceno na beira da estrada era, antes de qualquer coisa, suspeito. A cada dia na estrada, Carlos se via confrontado com pequenos testes. Uma mulher com criança pedindo carona, um rapaz alegando pane no carro, uma senhora de muletas esperando no acostamento. Antes, ele teria parado por impulso, como sempre fez. Agora, cada situação exigia um cálculo, uma verificação, uma dose de cautela que antes não existia. Mantinha o rádio ligado, os olhos nos espelhos e o motor aquecido. Nunca desligava nada antes de ter certeza, não por medo, mas porque aprendeu. E esse tipo de aprendizado não se apaga com o tempo. Fica marcado, como tatuagem que a vida grava na pele da memória. A estrada continuava sendo parte dele, mas agora ela exigia respeito em outro nível. A confiança que ele tinha em estranhos havia ficado atolada naquela trilha com o cheiro úmido da emboscada. Carlos mudou. A vizinhança notava. Os amigos comentavam. Alguns diziam que ele estava mais fechado. Outros diziam que ele tinha amadurecido. Mas ninguém sabia exatamente o que ele havia enfrentado. Ele também não. Fazia questão de contar. Preferia guardar aquilo para si, como se contar diminuísse o peso da experiência, como se narrar aquilo em voz alta fizesse parecer menos real. Quando alguém o chamava de bom moço ou anjo da estrada, ele apenas sorria de canto e mudava de assunto. Sabia, melhor do que ninguém, que não existe bondade sem limite, que às vezes ser bom é justamente saber a hora de dizer não.
de reconhecer que há mal disfarçado de desespero e que até a compaixão pode virar armadilha. A lembrança de Isabel, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome, aparecia de vez em quando. Não, mas como antes, como uma ferida aberta. Agora ela surgia como um aviso, uma sombra que se formava quando algum desconhecido pedia ajuda, uma voz sussurrada em momentos de dúvida. Carlos sabia que se um dia ela cruzasse seu caminho novamente, ele a reconheceria no primeiro olhar. Não porque guardava raiva, mas porque o instinto que falhou uma vez agora estava treinado. E o cheiro da mentira, esse ele aprendeu a sentir antes mesmo do primeiro "por favor". Foi assim que Carlos seguiu. Com um caminhão emprestado, rotas curtas, olhos atentos e coração mais duro. Seguiu porque a vida na estrada não permite paradas longas. Seguiu porque parar, para ele, agora só fazia sentido quando o motor estivesse quente e o freio de mão puxado. Seguiu porque, apesar de tudo, ainda amava aquilo, mas nunca mais da mesma forma. A última marcha que ele engatou depois daquela emboscada não foi só do caminhão, foi a da alma. E ela agora andava em ritmo diferente, com peso novo, mas com olhos bem mais abertos. Se essa história mexeu com você, não esqueça de se inscrever aqui no Estrada Narrada. A gente conta histórias reais ou quase reais, que deixam marcas como as cicatrizes da vida. Curta o vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou e se conhece alguém que vai se impactar com essa jornada, compartilhe com ele agora. Sua interação ajuda a manter essa estrada de histórias sempre viva. Você disse, faca um intro do caos do mesmo jeito do começo da história original de exemplo N igual, mas no mesmo estilo. O ChatGPT disse, era para ser só mais um frete comum no interior da BR-370. Céu, carregado, estrada molhada e aquele cheiro pesado que só aparece quando a chuva briga com o calor da terra. O rádio chiava baixo e o café ainda queimava no estômago quando Carlos viu algo que não fazia sentido. No meio do nada, uma mulher sozinha, encharcada, vestida de noiva, parada no acostamento, como se tivesse caído de outro mundo. Ele freou no reflexo. Não era medo, era espanto, porque tem coisa que a estrada mostra pra gente e que nenhum manual ensina a lidar. O que ele não sabia é que naquele momento estava prestes a entrar numa história que ia deixar muito mais do que barro nos pneus. Você gosta desta personalidade?